Felipe, vamos chamar o Berzoini aqui para nosso papo? Bora, vem para cá, Ricardo. Sobe Berzoini. Bom dia, Ricardo Berzoini. Já quase boa tarde, né? Boa tarde. Eu não almocei ainda não, mas é boa tarde. Tudo bem aí contigo? Como é que está acompanhando? Olha só, há pouquíssimos minutos atrás, o Sidônio Palmeira tomou posse, tá? Deixa eu só ler aqui para a gente conversar com o Berzoini sobre isso. Olha o que ele falou, tá? O publicitário Sidônio Palmeira foi empossado como novo ministro da SECOM. Muita gente achava que ele não iria, né? Acabou assumindo. E aí falou... em apenas 2 anos, seu governo arrumou a casa, melhorou os indicadores econômicos, de justiça social e da pobreza, fez renascer ministérios, associações de programas reais importantes, reduziu a mortalidade infantil e está retirando milhões de brasileiros e brasileiras do mapa da fome. Nosso país voltou a ser respeitado pelo mundo, mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A informação não chega na ponta. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Esse movimento aprofunda o negacionismo, a xenofobia e as violências raciais e de gênero, promove um revisionismo histórico sobre a região do charlatanismo sermo-político que promete prosperidade imediata e pavimenta a cultura do ódio, do cancelamento e do isolacionismo. É importante que na gestão não seja analógica, que ela comunique com as pessoas que estão sendo atendidas, né? Então, ele fala, basicamente, Berzoini, que as ações do governo não estão sendo levadas para a população, que era uma crítica recorrente que estava sendo feita, né? Como é que você vê aí essa entrada do Sidônio na SECOM? Acho que o Sidônio é um profissional competente. É claro que o papel de ministro é mais do que o papel de um bom profissional de comunicação. Precisa ter um estofo político. Espero que ele esteja consciente disso, porque o governo não é a SECOM. A comunicação do governo é muito mais do que a SECOM. É uma postura diante do embate político. Não é comunicação de um produto, é comunicação de um governo. E, portanto, você tem que fazer permanentemente um embate político das redes sociais, mas também na grande mídia. Olha só, o pessoal trabalha muito com a ideia de que mudou muito com as redes sociais. Nós vivemos o mensalão 2005, 2006, não havia redes sociais naquele período. Tinha Orkut, né, na verdade. Era a única rede social que existia. E nós percebemos o massacre que o governo e o PT sofreram naquele período. Então, nós precisamos entender que a comunicação é uma questão de embate político. E nós tivemos, nesses últimos dias, a questão do PIX, que é exemplar. O governo foi lento e o governo foi fraco no embate sobre esse assunto. Pareceu que estava só devendo explicações. E o governo podia ir para a ofensiva para mostrar que o combate à lavagem de dinheiro é muito mais importante do que questões de arrecadação, que, aliás, não estavam nem colocadas. Então, eu creio que o Sidônio pode exercer esse papel, é competente, tem experiência política, tem experiência vitoriosa na Bahia e na própria campanha eleitoral de 22, mas vai precisar ter a postura de enfrentar uma certa letargia que tem dentro do governo em relação ao tema da comunicação política. Berzoini, eu tenho falado muito sobre isso aqui, apesar de concordar com você sobre o massacre de 2005, 2006, eu diria que esse massacre agora, em 2024, 2025, ele é potencializado pelas redes sociais, porque ela, em última instância, eu já repeti isso algumas vezes, repeti agora na entrevista com o Breno, aquela máxima de Goebbels, de que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade, hoje em dia pode ser resumida em uma mentira contada uma vez vira verdade, porque é o potencial das redes sociais, ainda mais sem
checagem de fatos, como acabou de acontecer com a Meta, que tirou a checagem de fatos. E isso, para combater isso, também venho dizendo aqui, é preciso que a comunicação digital tenha 2 critérios básicos: linguagem e velocidade. Você está certo quando diz que foi lento. A linguagem começou a se acertar, daquele vídeo do Lula com a camisa do Corinthians, dando o Pix de R$ 1.013, é uma linguagem adequada, eu venho pesquisando muito isso. Mas você não acha que não basta o Sidônio, não basta a SECOM, não teria que ter pelo menos mini gabinetes de comunicação digital em todos os ministérios para dividir essa responsabilidade e mostrar as entregas do governo? Não, mas é isso mesmo que eu acabei de falar. Na verdade, o governo tem que ter uma rede. E veja bem, nós fazíamos isso em 2007, 2008. O governo reunia todas as ASCONs semanalmente para discutir as pautas que eram potencializáveis e discutir como todos deveriam repercutir a pauta geral. Então, se o tema fosse a tabela do imposto de renda, todas as ASCONs tinham a responsabilidade em rede social e fora de rede social. Veja só, você vai fazer um evento no Paraná, um ministro vai inaugurar uma obra no Paraná. Ele vai ter ali 10 minutos para o discurso dele. Ele vai falar da obra e vai aproveitar para dizer o seguinte: e hoje o presidente Lula ou a presidenta Dilma está lançando o programa tal, que é para melhorar ainda mais a qualidade de vida do povo. Isso vai em cortes, como faz muito bem, por sinal, o Renan Filho. O Renan Filho tem feito de maneira muito competente isso na sua atividade do Ministério, das obras do Ministério dos Transportes. E que pode ser feito por todos os ministros. Por exemplo, nesse tema do PIX, quais foram os ministros que gravaram vídeos e colocaram nas suas redes? O próprio Ministério da Fazenda, que botou vídeo do secretário da Receita, são vídeos burocráticos que não dialogam com essa questão do conteúdo das redes, que é diferente. Não adianta o Ricardo Bezoini fazer aquela fala burocrática, tem que ter atrativos em termos de comunicação, para chamar atenção, para acionar a memória política e, inclusive, fazer mais enfrentamento. O Brizola dizia que a política é sempre o antagonismo, né? É você marcar sua diferença com o outro. Você tem que marcar a diferença. Por exemplo, é bom falar que quem não gosta de ter a fiscalização da Receita é sonegador, contrabandista, traficante e miliciano. Uhum. Porque o Flavinho Bolsonaro, que o ano passado quitou sua mansão antecipadamente, 27 anos antes do final do financiamento, até hoje não explicou como é que eles compram tantos imóveis. Tem que falar, Flavinho, você que é conhecido como um grande articulador de milícia no Rio, não quer, claro, que fiscalize os teus PIX e a tua movimentação em dinheiro físico. Tem que ir para esse nível de enfrentamento. O governo tem que fazer de maneira bastante potente a disputa de versão para que as pessoas entendam que o governo não está brincando no jogo. Esse jogo não é brincadeira, é enfrentamento o tempo todo. E esse ano, que é o terceiro ano de governo, todos nós sabemos, é o ano da pancadaria. Esse ano vai ter muita pancadaria e o governo tem muita coisa boa para mostrar. E precisa saber enfrentar. Por exemplo, no tema da saúde, que vai ser com a dengue e outras questões, falta de vacina, nós precisamos ter uma estratégia de como reverter o que não está indo bem, mas também explicar o que está indo bem e sensibilizar a população para as conquistas que o governo tem. É isso aí. E você sabe que ontem a Ava Santiago esteve aqui, viu, Bezoini? E ela falou que o governo errou ao lançar essas novas regras do PIX fora de um pacote que poderia ser assim: governo lança pacote anticorrupção. E aí inseria essa história do PIX dentro, para não ficar. Não é legal, cara? Eu achei incrível. Perfeito. Esse tipo de conjugação
tem que fazer parte de um planejamento político do governo. Não pode a Receita Federal anunciar isoladamente alguma coisa. Tem que ter planejamento político. Assim, olha, essa semana a Receita, o Tesouro Nacional, a Previdência, o Ministério do Trabalho vão pautar alguns assuntos. Como é que nós damos digamos, um link, uma harmonia política para esses assuntos? Isso daí é planejamento político. Aí a SECOM, junto com a Casa Civil, junto com a SRI, com a Secretaria-Geral, as quatro pastas do Palácio precisam ter essa capacidade de planejar a semana, o mês, o semestre e o ano, em termos de planejamento político. Volto a dizer, é o 3º ano de mandato, é o ano da pancadaria. Esperem que vem proposta de CPI contra o governo, vem denúncias infundadas ou distorcidas contra o governo, e o binômio oposição-mídia vai funcionar contra nós. Então, vamos potencializar. Nós estamos falando pouco de que, em 2 anos, o nosso governo conseguiu fazer o Brasil crescer quase 7%. Em apenas 2 anos, pegando uma herança maldita de precatório atrasado, de dívidas deixadas pelo governo Bolsonaro. Então, tem que se enfrentar com potência. Felipe. Eu queria pegar ainda uma carona nisso, com base no que a gente conversou com o Breno, que também eu queria ouvir a tua análise. Porque eles são muito agressivos, o Berzoini. A agressividade até ajuda, porque os algoritmos, o ódio movimenta os algoritmos. Né? E a gente é dialético, a gente é muito dialético, propositivo, por motivos óbvios. Né? E aí, como é que você enxerga uma adaptação? A gente não está, eu não quero usar essa palavra, a gente não está muito ultrapassado nesse tipo de comunicação, a gente não fica querendo jogar com as mesmas armas, com a mesma dialética, não está na hora de valorizar coisas que a gente sempre desvalorizou, como memes, por exemplo, como humor, né? Esse tipo de coisa não está faltando? O PT, quando surgiu, muito antes das redes sociais, ele se destacou por fazer programas de televisão muito criativos. Eu me lembro da campanha do Suplicy para a Prefeitura de São Paulo, 85, olha só quanto tempo, que tinha o Zé do Muro. Depois, nas próprias campanhas do Lula, com a Rede Povo e com outras, usar a criatividade e o humor, a provocação bem feita, chama a atenção. Vou colocar um ministro, ou um deputado, ou um senador falando com linguajar, muitas vezes, de parlamentar, do linguajar de governo, não funciona tão bem quanto, por exemplo, colocar o Lula com a jaqueta do Corinthians. Colocar, eventualmente, o Haddad numa situação prosaica, dele tomando café da manhã na casa dele, falando das coisas. É claro, tem questões que quem é da comunicação domina a técnica, que é como chamar a atenção. Alguns anos atrás, teve um candidato a governador em Goiás, eu não lembro quem foi, que colocou um humorista, daqueles bem conhecidos nacionalmente, que era o principal personagem da propaganda dele. Aparecia mais que o próprio candidato. Isso daí são formas de você potencializar a comunicação e acionar, como eu falei, a memória das pessoas. Quando você vê uma coisa engraçada, às vezes até agressivamente engraçada, ela marca mais na memória do que uma fala de um pronunciamento político qualquer. Claro. Então, tem a ver com isso, e tem uma outra questão que é da capilaridade, viu, Felipe? Nós temos um problema de capilaridade. Muitas coisas que a gente faz não chega nem a 15% da população. Então, é preciso encontrar estratégias, e tem técnicas para isso, para romper essas bolhas e chegar mais longe. Volto a dizer, se pegar no governo todo, você tem assunto para todos os dias ir para a ofensiva.
Temos problemas no governo também, claro, mas tem fatores para ir para ofensiva todos os dias. Mas isso precisa planejar, não adianta acordar cada manhã como se fosse um novo dia. Tem que ter planejamento ao longo do tempo. Sinara, estamos... Não, eu não consegui. O discurso dele já foi feito, Felipe, mas eu não achei links nas redes ainda para jogar o discurso do Sidônio aqui. Você encontrou alguma coisa? Não está ao vivo ainda, não? Não, já foi. Já aconteceu. Não está mais ao vivo, não. Não está mais ao vivo. Bom, durante aqui o programa, a gente vai tentar achar um trechinho aqui do Sidônio. Eu queria que o Berzoini também comentasse, Berzoini, já que você falou do Flávio Rachadinha, não sei se você viu, mas o Fabrício Queiroz... Isso, gente, é o que eu falo da descrença da população na justiça, né? O Fabrício Queiroz se tornou subsecretário de Segurança de Saquarema. Olha isso. Coloca aí o título da matéria, por favor, Gui. Fabrício Queiroz é nomeado subsecretário em Saquarema, salário acima de R$10 mil. Ele é suspeito de operar as rachadinhas do escritório de Flávio Bolsonaro. A ex-PM teve 589 votos para vereador na cidade nas últimas eleições. O ex-policial militar Fabrício Queiroz ganhou um cargo de subsecretário de Segurança e Ordem Pública na Prefeitura de Saquarema. É incrível, né, Berzoini? Não existe justiça em relação a essa galera, não é? Então, vamos lembrar o que aconteceu com a investigação do Flávio, no Rio de Janeiro. O Fabrício nada mais é de que o operador da família que pulou de gabinete em gabinete e passou pelo gabinete do Flávio, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, antes do Flávio ser senador. E fazia todo esse processo da rachadinha, que todo mundo conhece o que é você nomear pessoas dos gabinetes que vão ou receber só parte do salário, ou às vezes não receber salário nenhum e ter apenas o benefício de contribuir para a Previdência naquele período. Então, isso daí aconteceu, tem denúncias do Brasil inteiro. Mas no caso da família Bolsonaro, se tornou um sistema familiar, que quem controlava era a ex-mulher do Bolsonaro, eu não lembro o nome agora, e que também sumiu do mapa, desapareceu, ninguém mais fala dela. Então, a Justiça do Rio, por várias decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, anulou investigações. E não houve, por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma ação contundente para retomar as investigações. Então, tem muita coisa mal explicada ou inexplicável e que certamente propicia a oportunidade para o Fabrício, que não está condenado, e não estando condenado, ele pode ser secretário. Então, não há nada que impeça. Mas que choca as pessoas, choca, porque movimentaram bilhões e milhões de reais e o senador compra uma casa financiada pelo BRB em Brasília, uma casa financiada com juros favorecidos, sem ter renda pessoal compatível com o financiamento, e depois de 3 anos apenas, ele antecipa a quitação em 27 anos. Ou seja, de onde saiu o dinheiro? Ele fala, eu também sou advogado. Qual é a causa que ele atuou? Qual é o processo que ele elaborou a defesa ou uma peça jurídica? E quanto que ele recebeu em cada processo para justificar essa renda? Aí cabe à Receita Federal investigar, porque certamente isso tem que estar registrado pelo COAF. Então, é uma transação de mais de 6 milhões de reais. Olha só, a gente está aqui com um trecho do discurso do Sidônio. Você está com ele aí, Gui? Pegou aí para compartilhar aqui com a gente? Deixa eu ver aqui, enquanto o Gui pega o trecho, tem mais um assuntozinho que eu queria comentar com o Berzoini, que é a história das lideranças que estão defendendo o Zé Dirceu na presidência do PT. O que você acha aí, Berzoini?
todo mundo sabe que o Zé Dirceu é uma liderança extraordinária no PT, que sofreu todo o processo de perseguição e que seria, evidentemente, um presidente extraordinário. Agora, eu acho que ele precisa tomar cuidado com essa etapa da revista Caras do PT, que é ficar discutindo muito a presidência do partido e não discutir como organizar uma direção capaz, inclusive, de propiciar ao presidente ele botar a possibilidade de ser um dirigente que tenha capacidade de coordenar uma direção. Então, o Edinho seria um ótimo presidente, o Zé Dirceu seria um ótimo presidente. Agora, depende de saber, o Zé quer. O Zé, ao que eu sei, não quer, mas se quisesse, seria um excelente presidente. Olha aí o discurso do Sidônio. Pode colocar aqui. Precisam saber que chegou a vacina no posto. O garoto que está na escola precisa saber que existe o pé de meia. O jovem precisa saber que o governo fornece absorvente para proteger a dignidade dela. Não serei porta-voz do governo. Lutarei pelas vozes do governo e a sua voz maior, a do presidente da República. Vejo que o papel da comunicação deve se concentrar em ser a enzima que liga a política e a gestão, tornando a política mais integrada com a gestão mais eficiente. Encaro o desafio também com um olhar para a participação da comunicação na elaboração dos programas e políticas públicas, com base na escuta à população. Encaro também a missão da comunicação como guardiã da democracia, sobretudo no combate à desinformação. Medidas como as anunciadas recentemente pela Meta são ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania nacional, promovendo um faroeste digital. Buscaremos incentivar os processos regulatórios e garantir que a população tenha acesso às informações. Defendemos a liberdade de expressão. Lamentamos que o extremismo esteja desvirtuando esse conceito para viabilizar a liberdade de manipulação e agressão. Isso aí. Você vê que ele fala dessas novas iniciativas aí dos bilionários das redes, liberou geral, né? Ele cita até esse termo faroeste digital. O que você achou, Bezoini? Eu acho que mais adequado seria milícia digital. Na verdade, Cidade, o problema das redes é anterior a essa decisão do Zuckerberg ou até mesmo da compra do Twitter pelo Elon Musk. Uhum. Ou seja, as redes sociais, pela sua própria característica, elas já são um território difícil de fazer a luta política. Mas com os algoritmos e com a falta de controle de conteúdo, evidentemente exige de nós, sabendo que não teremos vida fácil nessa luta, preparar cientificamente o nosso lado. Porque não adianta reclamar do outro lado que se preparou melhor. É preciso preparar os partidos do nosso campo, o conjunto do governo, para fazer esse enfrentamento nas redes com qualidade. Então, o Sidônio, na minha opinião, tem todo um instrumental para fazer isso. Capacidade pessoal e uma equipe boa. Agora, vai ter que contar com a legitimação do governo. Lula precisa avisar todos os ministros que o chefe da comunicação é o Sidônio, que cada ASCOM está subordinado à SECOM, inclusive das empresas estatais, para que se faça um embate permanente dos temas econômicos, sociais, dos temas vinculados à questão, digamos, de direitos humanos, que é uma questão fundamental dessa luta, direitos sociais, direitos humanos, para se fazer o embate. Veja bem, essa questão do PIX é um exemplo apenas. Nós já tivemos vários no governo, onde o governo saiu atrasado e saiu com pouca capacidade de fazer o enfrentamento político. O governo tem que ficar só explicando o que fez. Tem que partir para a ofensiva. Felipe, quer fazer mais alguma pergunta para o Bezoini?
Ó, você tá sem som. Desculpa, eu estava aqui olhando alguns outros trechos do discurso do Sidônio. Só para finalizar, Berzoni, a gente ainda vai mostrar o vídeo de Fortaleza. Acho que nem vou fazer fora um poema hoje, viu, Sinari? Que tem tanta coisa ainda para terminar o programa. Eu fiquei muito impressionado, Ricardo, com esses 2 anos de governo, em como que eu já te falei isso, né? A gente faz uma pesquisa aqui na universidade que a gente monitora os grupos bolsonaristas e faz grupos de controle e emite grau de eficiência às fake news que vai de 0 a 10. Nos grupos de controle, onde tem bolsonarista, tem de tudo, né? E essa do Pix, o grau de eficiência foi 10, porque mesmo quem é esclarecido, tem uma certa tendência progressista, acabou acreditando, porque a deepfake ela foi muito bem produzida. Era o ministro falando em taxar até pets e tudo mais. E eu concordo contigo, é algo que eu venho repetindo aqui há muito tempo. A gente não tem ainda a linguagem e a velocidade adequadas para isso, né? Mas perdemos 2 anos. 2 anos ali em que se bateu nessa tecla, e não acho o Sidônio muito competente, acho que vamos ter aí um choque de realidade bastante eficiente, mas não basta, porque tem que ser orgânico. A Sinara estava contando uma história, eu acho que era a Sinara que estava contando uma história de estar no ponto de ônibus, ou foi a Ava ontem, foi a Ava, estar no ponto de ônibus e ver uma senhora difundindo uma fake news. E ela não estava fazendo aquilo de forma orgânica, estava no ponto de ônibus esperando o ônibus, uma fake news de extrema-direita. Então, é muito difícil esse combate sem a organização adequada, sem disciplina. E você, como já foi presidente do partido, sabe como essa disciplina é importante. E eu não vejo, realmente não vejo, eu estou pessimista, Ricardo, me desculpe, eu não vejo essa disciplina seguida. Eu não vejo, em 2 anos isso poderia ter seguido, mas pareceu meio anárquico. Tirando exemplos isolados, você citou o Renanzinho, não tem uma disciplina. Você vê a possibilidade da gente ter isso, retomar, porque a extrema-direita é super disciplinada. Aponta para um lado, todo mundo aponta para o mesmo lado. Não, isso aí precisa ser organizado. Isso não vai acontecer porque nós vamos fazer um discurso e motivar as pessoas a mudar de comportamento. Você pegar, por exemplo, o partido, hoje, apresenta muito pouco para a sua militância, em termos de conteúdo para ser viralizado. Veja só, eu nem acredito que só a militância vai resolver isso. Não. Mas a militância é uma peça fundamental. Se você conseguir, pelo menos, colocar... Nós temos 2 milhões de filiados. Colocar na mão de 1 milhão de filiados, todas as manhãs, alguma interlocução política para que eles possam ser estimulados a compartilhar, você pode sair de 1 milhão para 5 milhões, 10 milhões facilmente. Sem desprezar municiar, né? Municiar a militância, né, Berzoni? Municiar. Então, o que acontece? O partido coloca um conteúdo, por exemplo, no X. Aí você vai ver lá quantos compartilhamentos teve. Teve 3 mil. Quando muito, hein? Quando é bem... Então, esse tipo de coisa precisa ser trabalhado de maneira orgânica. Precisa se preparar uma rede, uma teia de disseminação que o outro lado tem. Vou dar outro exemplo. Rio Grande do Sul. O governo enterrou lá, entre antecipação de despesa e novos investimentos, enterrou mais de 50 bilhões de reais. A informação que eu tenho é que no povo gaúcho, tudo que funcionou é mérito do governador. E tudo que não aconteceu é culpa do governo federal. Ou seja, há um problema concreto de controle político do processo de comunicação. E isso, Felipe, você sabe bem, há instrumentos de sobra para mensurar, para fazer monitoramento. Mas tem que estar conectado o monitoramento com a ação política coordenada e com as técnicas de rede. Senão, é só boa vontade. Boa vontade, a gente sabe que leva a derrotas.
Só uma última coisinha aqui para o Berzoni, que na hora que ele estava falando, entrou o vídeo do Sidônio. Quero saber mais sobre essa fase caras do PT. Explica aí, que negócio é esse de fase caras? Será que o Bolsonaro vai à posse do Trump? Será que vai acontecer tal coisa? Será que na reforma ministerial o Zezinho vai para tal lugar? Será que o Zé Dirceu vai para presidente do PT? Isso é a caras. É ficar especulando sobre coisas que nem aconteceram. Vamos tratar dos assuntos do governo, do que está acontecendo no mundo do trabalho, com desemprego baixo, com renda em alta. Vamos falar das estradas que foram recuperadas pelo Renan Filho. Vamos falar pela entrega da Minha Casa Minha Vida. É isso que tem que ser dito. E falar de uma maneira objetiva, com dados. E criativa, se possível. Então, eu creio que nós precisamos sair um pouco do fulanismo e um pouco para a grande política. Quando eu falei do PT, eu quero dizer o seguinte: eu acho importantíssimo o PT ter um presidente que tenha potência política, que tenha capacidade de articulação, que conheça a política dos estados, mas eu acho que se não mudar a composição da direção como um todo, se não fizer um rearranjo geral sobre como se compõe uma direção política, pouca coisa. Teremos uma eleição, um congresso, e a vida continua naquela marcha lenta que eu tenho assistido nos últimos anos. É isso aí. Poxa, obrigada, Berzoni, pela sua participação. Volte sempre, é sempre um prazer ouvi-lo aqui, tá? Obrigado, presidente. Também é sempre um prazer estar com você, Sinária, Felipe e a Revista Fórum. Beijão, querido. Tchau.